Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso segundo dia do Clinic Experience, trazendo muitos profissionais com uma experiência muito boa dentro de consultório. Nós estamos falando de vários temas diferentes e tenho certeza que vai agregar muito nos nossos atendimentos, um olhar bem bacana para a gente conseguir atingir aí o nosso grande objetivo, que é cuidar dessas crianças, mudar aí as famílias. Quero agradecer a todos que estão aqui participando com a gente. Obrigado por disponibilizarem aí um tempinho para a gente poder trocar aqui conhecimentos e experiências. E hoje eu tenho um grande prazer, uma grande satisfação de trazer uma profissional que eu costumo brincar. Ah, peraí, gente, tô achando que meu áudio não está bom. Peraí. Ah, acho que agora sim. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá melhor com o fone? Quem tá por aí? Ó, a Denise tá chegando aqui. Vou tentar chamar a Denise aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Dê um joinha aqui para mim, por favor, para eu saber que estão todos me ouvindo bem. Olá, Dê! Tudo bom, querida? Tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem, Dê? Estou te ouvindo super bem. Ah, você também. Estou ouvindo muito bem. Então, tá bom. Dê, eu quero te agradecer de coração por aceitar esse convite. Eu estava falando aqui para o pessoal que te conhecer na minha caminhada aí de nutricionista foi assim fundamental. Aliás, gente, eu vou começar aqui fazendo um depoimento. A gente brinca que depoimento arrasta, né, Dê? E eu acho que nem Denise sabe disso, gente. Mas até o pessoal ir chegando aqui, conheci Denise numa situação tão interessante. Fui fazer um curso logo no começo de formada. Não sei se você se lembra, de suplementação. Da Valéria. Na verdade, foi. E eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que são deucidência, né? E Denise sentou ali do meu lado. E, gente, eu aprendi tanto com Denise naquele dia, que foi tão gostoso. E ela me fez o convite para participar de um curso de cirurgia bariátrica, e naquela época eu estava trabalhando no hospital. E dentro desse módulo tinha uma aula de alergia alimentar. E eu aprendi tanto naquele dia. E eu estava passando por uma série de problemas de saúde, de que assim, vários médicos já tinham desistido de mim, sabe? E o único diagnóstico que eu tinha era estresse. Então eu tinha assim, eu ficava 15 dias em casa de atestado, e você tá estressada. E quando você me deu aquela aula, eu falei, cara, eu não tô estressada, eu tenho sensibilidade alimentar. E a hora que eu consegui corrigir, que nós vamos falar tudo isso aqui hoje, em 3 meses eu era outra pessoa. E eu vou tentar, ao longo da nossa conversa aqui, falando de alguns sintomas que eu apresentava, e para mim foi assim muito importante, e tô falando aqui há uns 18 anos atrás. E como dentro de consultório, muitos pais sofrem com filhos dentro de casa, procurando profissional, passar em 1, 2, 3 e não fazem ideia o que tem, né, Dê? E às vezes, quando você começa a juntar a pecinha, você fala, poxa, pode ser esse um problema. Então eu gostaria aqui que todos pegassem papel e caneta, que nós vamos anotar muita coisa boa. Obrigada, viu, Dê, por aceitar esse convite. Imagina. Quero agradecer aqui a Deus por ter te colocado na minha vida, viu? Eu que agradeço o convite, né? Você é das minhas primeiras alunas lá, né? Da primeira turma da VP, né? Foi. E foi um pessoal super. A gente ficou muito tempo junto, né? Porque eu acompanhei todo o curso e tal. Então, e é isso, né? Eu acho que essa era um pouco a ideia dele, né? Eu acho que foi uma intenção minha, uma intenção da Valéria, de preparar os nutricionistas, até pensando no que ir, né?
Porque até hoje a gente encontra isso que você falou, das pessoas chegarem no consultório e falar assim, doutora, estou há anos e anos, né, atrás de uma resposta, e a única resposta que eu tenho é que estresse, é que é emocional, é que é a cabeça, né? É verdade. É o que a gente pega no consultório, muito ainda, né? Então, precisa de muito nutricionista aí no meio, né? Para ajudar essa... É verdade. E eu me lembro de que na época eu quis levar esse conhecimento para os colegas, né? Olha, gente, eu tenho sensibilidade, isso aqui. E não fui bem aceita, né? Então, quantas pessoas, às vezes, a gente ainda encontra, né? Que fala, mas o médico não acredita, mas você melhorou? Então acabou, é o que importa, né? Acho que esse é o melhor teste, né? É o organismo expressando pra gente melhoras físicas. É a melhor comprovação científica que tem. É isso aí. É bem isso. Funciona, é verdade. Bom, gente, vocês estão ouvindo Denise bem? Me falem se tá tudo bem. Acho que vamos ver se o pessoal fala, que às vezes falhou um pouquinho aqui para mim, mas vamos ver se tá. Bom, Odê, vamos fazer o seguinte, olha, eu separei aqui numa sequência, eu fiz algumas perguntas também que eu acho que vai ser legal para o pessoal e a gente pode abrir para o pessoal para pergunta no final, tá? A gente vai tentar fazer em uma horinha e no final a gente abre para as perguntas, porque às vezes se perde aqui no meio da conversa e o pessoal fica sem resposta. Pode ser assim? Tudo bem claro. para você? Tá, e a gente não perde. Então anota aí, gente, a pergunta pro final a gente tá respondendo, só para não ficar nenhuma por fora aí, tá? Então assim, olha, eu acho que uma coisa importante da gente começar falando pro pessoal, que ainda é muito confundido, os profissionais mesmo também têm essa dificuldade de entender a diferença de intolerância e alergia, né? Muitas vezes o pessoal até de laboratório fala para mim, coloque intolerância alimentar. Opa, pera lá. Então é uma confusão tão grande em cima disso que eu gostaria que você explicasse dessa forma sua maravilhosa aí pra gente. E a gente põe uma terceira encrenca, né? Ai, tá bom, ótimo. Intolerância, alergia e hipersensibilidade. Sensibilidade, perfeito. Dentro das alergias, todo um processo. Ô, gente, anotem as sacadas da Dê, porque tem tanta frase bacana, tanta analogia que ela faz, que é muito legal para a gente depois levar isso para o paciente. Eu acho que eu anoto tanta frase legal que você usa, que é bacana para a gente depois passar para o paciente a ciência de uma forma fácil, né, Dê? Eu acho que é isso que você faz, você transforma. É importante, né? A minha voz está falhando, não sei o que pode ser daqui. Será que talvez por o... Você tá com o fone? Fone. Vou tentar pôr o fone, vamos ver se melhora. Vou pôr o fone, aí vocês dão uma olhada para ver se melhora, tá? Manda um abraço pro Paulo, viu? Paulo parceirão também, hein? Eu tô te mandando um abraço. Eu tô mandando. Outro. Ó, vamos ver se melhora um pouquinho. Vê se tá melhorando. Ficou ótimo, Dê. Estamos ouvindo bem agora. Melhorou? Opa, então, resolvido. Então, vamos lá. Eu acho que existe uma baita confusão, né? Entre alergia, hipersensibilidade e intolerância, inclusive no pessoal que faz os exames de hipersensibilidade. Eles colocam o nome do exame de intolerância, né? Então, na verdade, isso é a gente tem uma definição clássica dentro desse processo. Qualquer livro básico, né, que você vai pegar, de reação adversa. E eles colocam reações adversas aos alimentos, é qualquer reação alterada a um alimento naturalmente inofensivo, ou seja, né, que não seria um agressor. Mas elas podem ser tóxicas e não tóxicas. Né? Tóxicas é quando você intoxica. Então, independe de suscetibilidade individual, comer um alimento que tinha salmonela, né? Agora, as não tóxicas, elas são divididas inicialmente em intolerância e alergia. Então, as intolerâncias são aquelas reações que não têm mediação do sistema imunológico. Então, e é uma confusão muito grande, porque muitas vezes a pessoa tem... Não tem.
E a pessoa tem uma rinite, sinusite, uma bronquite, o pessoal vem e fala, é intolerância à lactose, né? Então, a intolerância à lactose, que é simplesmente a diminuição, ou seja, a deficiência, ou mesmo a total deficiência da lactase, que é a enzima que digere a lactose. O mais comum é uma insuficiência, não uma deficiência. Mas aí é que o pessoal consome muito derivado de leite, aí o organismo não dá conta de digerir. Mas, em geral, é isso, ele tem uma diminuição natural, porque nós, como qualquer outro mamífero, somos geneticamente programados para diminuir a lactase depois que desmama. Então, é comum, aí você pega um adulto, entope ele de lactose e vai ver se ele tem intolerância. Qual é a grande chance? Vir intolerância à lactose. É um caso que eu atendi hoje, né? Sintomas de síndrome do intestino irritável, que é outra coisa que eu brinco, que eu falo que é o nome que se dá quando não sabe o que se tem, né? Mas sintomas de... E que mas eu descobri que eu tenho uma alta intolerância à lactose. Eu falei, e resolveu o problema? Não. Bom. Não ia resolver, porque essa não é a causa. Então, a intolerância à lactose é uma falta de ação enzimática, certo? Mas não tem nada a ver com o sistema imunológico. Uma intolerância à cafeína é uma ação da cafeína inibindo um GABA, inibindo uma fosfodiesterase, mas são reações que elas podem dar sintoma do organismo, mas não existe intermediação imunológica. O opioide do glúten ou da cafeína, que pode agir no sistema nervoso central ou mesmo no sistema nervoso entérico, modificando função, mas não tem intermediação imunológica. Então, tudo isso, a mesma coisa, aditivo químico. Então, você pega aditivo químico que inibe enzima digestiva, que destrói a microbiota, que altera a permeabilidade do intestino, que inibe enzimas do fígado que eliminam toxinas, e que inibem a liberação de energia para o cérebro e para o músculo. Olha que beleza que é aditivo químico, né? Só que não tem intermediação do sistema imunológico. Então, a maior parte desses casos, como que eles são chamados, então? Intolerância, tá? Agora, nas reações que têm intermediação imunológica, elas são chamadas de alergia, mas, na verdade, quando a gente pega o consenso brasileiro de alergia, e, na verdade, internacional também, eles só consideram alergia quando é mediação de IgE, né? Agora, eles até escrevem no conceito, existe alergia não mediada por IgE, que são raras. Eu falo, é verdade, quase 98% dos casos, né? Então, o que acontece? Entra num processo onde a métrica da medicina baseada em evidência, ela só aceita o processo relacionado ao IgE porque tem exame fidedigno, são os únicos exames, inclusive, cobertos por convênio, né? Sim. Por seguro e tal. São exames que você faz o exame, ele dá o resultado, você aplica e o resultado vem. Ou seja, ele está baseado, ele está dentro da métrica da medicina baseada em evidência. Então, essa alergia que é chamada imediata, que é aquela que eu brinco que dá o PAC, né? Que é comeu camarão, deu edema de glote, tomou leite e vomitou, comeu amendoim, deu urticária. Então, aquela reação que a pessoa fala assim, isso deu isso. Então, e em geral, pode ficar um ano sem comer que a pessoa vai reagir. Eu brinco e falo, nunca teve nada, aí foi comer camarão, teve edema de glote com o camarão, aí não quer olhar para o camarão nem de binóculo, depois de 2 anos come a batata frita que foi frita no óleo, que foi frito o camarão e tem edema de glote. Né? Porque essa alergia é por presença, por cheiro, por contato, né? Então ela é danada, ela é difícil de ser tratada, mas em criança, em geral, é considerada que a criança sara, até 5, 6 anos. Em adulto, quando começa no adulto, é considerada fixa. Mas ainda assim é questionável. E ela é a única que é entendida e reconhecida como alergia. Quando você vê um outro mecanismo imunológico, que é a mediação de IgM e IgG, esse mecanismo imunológico, ele está descrito em qualquer livro básico de imunologia, que é o mecanismo tipo 3 de Gell-Crohn. E nesse mecanismo é uma ação IgM, que normalmente IgM começa a reação e IgG cronifica a reação, tá? É por isso que quando você vê em exame, quando vai avaliar para uma gestante,
rubéola, toxoplasmose, aí sempre tem lá IgM e IgG, IgM e IgG. É a mesma coisa da Covid, IgM e IgG. Quando você vê IgM, está com a doença. Quando você vê IgG, está vacinado, ou seja, aí você já cronificou. Então, é um processo que o IgM começa a reação, o IgG cronifica. Só que no caso da sensibilidade alimentar, isso é um processo que leva para sintomas relacionados à inflamação, né? Então, quando existe o consumo de uma proteína mal digerida, essa proteína mal digerida, que é proteína ou glicoproteica, né? Então, quando existe essa ação, essa absorção, porque, é claro, o organismo foi feito para tolerar agressor e não para não tolerar, né? Então, a gente tem alimentos que têm proteína de difícil digestão ou de não digestão. Mesmo num processo digestivo que pode acontecer uma alteração, pode ocorrer lá uma proteína mal digerida, até num processo normal de digestão. Só que, se a gente tem um pH adequado do estômago, um pH adequado do intestino, uma parede intestinal íntegra, esse organismo vai ser capaz de falar nutriente entra, tranqueira, não. E uma proteína mal digerida é uma tranqueira. Então, e se a gente for... se a gente for ver, ao longo da vida, a gente chega a consumir de 25 a 60 toneladas de alimentos, né? Então, quantos alimentos, às vezes, não digerido corretamente, está entrando, né? E qual é a chance, muitas vezes, a gente ter essas sensibilidades, né? E a gente, entendendo todo esse contexto, você passa a entender que está muito mais fácil de ter sensibilidade, hipersensibilidade tardia do que a IgE. Do que a alergia. Intolerância é extremamente comum, porque há alto consumo de ultraprocessado, de porcaria, então é comum ter. Mas a hipersensibilidade tardia, ela é mais comum porque as pessoas hoje estão com uma alimentação muito complicada. A alimentação, os ultraprocessados, eles estão na base da alimentação. E mais de 90%, 95% desses ultraprocessados, eles têm na composição glúten, leite, soja, açúcar e aditivo químico. E aí o pessoal fala assim no consenso de alergia, não, aditivo químico não dá alergia, não causa alergia. Sim, mas causa reação adversa que te predispõe à alergia. E a hipersensibilidade. Porque acaba com a microbiota, altera a permeabilidade, inibe a enzima digestiva, inibe a capacidade de eliminar toxinas, né? Então, com certeza, te predispõe a um quadro. E aquela história que a gente falou, nós somos capazes de tolerar agressor. Então, se eu tenho uma proteína mal digerida que chega lá e o organismo tá tudo bonitinho funcionando, ele vai falar, nutriente entra, tranqueira não, tá tudo certo. Ah, mas passou lá uma proteína mal digerida, que é capaz de passar naturalmente. Eu tenho um sistema imunológico funcionante, que combate na hora, elimina, combate. O sistema imunológico, ele traz o organismo para uma homeostase e você nunca vai saber que o negócio aconteceu. Aí, se ainda assim ultrapassar isso, você vai fazer o quê? Entrou, a proteína conseguiu ser absorvida, o organismo produz anticorpo que vai grudar nela para marcar ela para o sistema imunológico poder combater. Então, forma um complexo antígeno-anticorpo, que vai começar a circular no organismo. Mas, esse complexo antígeno-anticorpo, esse anticorpo que grudou na proteína, ele atrai o sistema monocítico, né, que é o quê? O sistema que vai fazer fagocitose. Aí ele vai fazer o quê? Vai fagocitar esse imunocomplexo e, de novo, volta tudo para a normalidade. Então, mas acontece que isso está sendo o quê? Frequente. Insiste. Aí, esse sistema monocítico não dá conta de eliminar todo esse imunocomplexo que deveria ser eliminado. O que começa a acontecer, então? Esse imunocomplexo, se ele for grande, pode obstruir vasinhos e artérias, pode dar problema em microcirculação, circulação, é causa de olheira, por exemplo. Mas esses imunocomplexos menorzinhos são conhecidos como tóxicos. Então, eles circulam, pode se instalar em qualquer local e, quando se instala, atrai as células de defesa para combater. E no local gera um processo inflamatório. E aí depende do órgão ou sistema aonde a pessoa é mais sensível. Aí entra a predisposição genética. Então, se isso for aqui, pode causar rinite, sinusite,
otite, amidalite, laringite, faringite, bronquite, esofagite, gastrite, duodenite, colite, aí vai. Cistite, celulite, labirintite, artrite, dermatite, né? E aí, como a gente brinca, gordurite, né? Porque essas substâncias inflamatórias, né, que ficam circulando, elas podem ocupar receptores de insulina e causar resistência à insulina, mas também podem agir diretamente no sistema nervoso central. Então, para quem tem órgão de choque sistema nervoso central, essas substâncias pró-inflamatórias podem fazer o quê? Ativar o glutamato, levar a agitação, mas também pode levar a enxaqueca, a dor de cabeça, a convulsão, a epilepsia, a alta hipersensibilidade, né? A tudo. A pessoa começa a ficar sensível ao som, à luz, ao tato, né? Então leva a hipersensibilidade por esse processo de excitação neuronal, certo? Só que todo processo inflamatório que ativa o glutamato ainda pode inibir o GABA e a serotonina. E o GABA evita agitação mental, melhora foco, diminui problema, administra estresse, certo? Evita pavio curto. E a serotonina evita ansiedade, evita depressão, dá saciedade, é o precursor do hormônio do sono. E aí é o que eu falo muito para os pais, né? Quando a gente está conversando. Eu falo que quando você tem todo esse processo inflamatório, e é óbvio que o mesmo processo que altera essa permeabilidade a ponto de deixar passar uma tranqueira, inibe a absorção de vitamina e mineral. Então, passa o que não deve, não passa o que protege. Isso começa a sobrecarregar o sistema imunológico, mas também o fígado, que não dá conta de eliminar a toxina, que está entrando com falta de nutrientes, etc. Então, esse processo, ele gera inflamação crônica, que normalmente o pessoal fala subclínica, mas, ao mesmo tempo, deficiências nutricionais, que deveriam executar funções, que deveriam formar neurotransmissor, que deveriam formar células de defesa. Então, o organismo vai se desestabilizando. E aí você tem aquela pessoa que chega para você e fala assim, doutora, de repente, tá, entre 1 ano e meio e 1 ano e 8 meses, começou a ter bronquite. Aí o outro fala, com 1 ano e meio começou a ter dermatite. Aí vem o outro e fala, com 1 ano e meio parou de falar. Perdeu o contato de olhos. Então, nós estamos falando o que aqui? De neurite, né? Então, essa inflamação é no cérebro, só que no pico do neurodesenvolvimento. Então, na verdade, o mesmo processo inflamatório e as mesmas deficiências nutricionais que podem causar inflamação em qualquer órgão ou sistema, podem alterar o funcionamento do sistema nervoso central. Então, daí a importância, porque no livro, até sobre prevenção, né, de autismo, mas na verdade a prevenção de doença crônica não transmissível, né? Eu falei sobre a tempestade perfeita, né? Porque o que você está nos contando, quando você começa a enxergar tudo isso, é uma tempestade perfeita. E sabe que eu acho muito bacana? Eu tenho visto você fazendo várias lives, levando esse tema, porque a gente tem vontade de gritar para o mundo, porque essa estatística, gente, de autista aumentando, TDAH, déficit de atenção, as relações, é o que você fala, não é do acaso. Então, quando você começa... Não é coincidência, não. Não é coincidência. Quando você começa a fazer anamnese, começa a investigar, você começa a entender, poxa, talvez isso poderia ter sido diferente se alguém tivesse tido esse olhar lá atrás. Né? Então, e tiveram, né? Quantos profissionais tiveram esse olhar? Normalmente na aula eu levo vários livros. Doris Rapp, Abraham Hofer, William Stahl, Feingold, vários profissionais falaram lá atrás o que está se falando hoje, sabe? Igualzinho, com as mesmas vias, com os mesmos processos, mas foram muitos ridicularizados, outros foram banidos, outros foram... Então eu falo que se ouvissem essas pessoas que lá atrás falaram tudo o que está se falando hoje, né? Exatamente sobre opioides, sobre a relação do glúten, do leite, dos aditivos, tem Gold, década de 60, falando da relação de aditivos químicos com o sistema nervoso central, o cara foi banido, né? Hoje, o que se fala sobre o que os aditivos fazem é exatamente o que ele falou na década de 60. Então, me fala quando você começou. Nós estamos falando, a tua pós foi em 2003, né? Então, você acha que naquela época a gente deu essa ênfase que a gente dá hoje para o autismo?
A gente ouvia falar praticamente disso. Era quase nada. Tá? Eu começava a ouvir falar de TDAH, autismo era aquela doença rara, certo? E aí, de repente, explode. E aí o pessoal... Explode alergias, né? Explode as crianças dentro de consultório, cheia de ites. Nascendo alérgica. Exatamente. Vindo de mães alérgicas, né? Incrível, e não tem esse olhar lá atrás, né? Gente, então, olha, para a gente entender como isso tudo é importante. Então, a gente já percebeu aqui que nós temos diferença entre intolerância, hipersensibilidade e alergia. Normalmente, os pacientes chegam no consultório, doutora, mas não deu alergia. Eu já fiz testes, porque geralmente fazem IgE, né? E aí você vai começar a entender, opa, mas todos esses sintomas não são relacionados à IgE, então não descarte a possibilidade de investigar hipersensibilidades através dessa análise mesmo de sinais e sintomas, entendendo tudo isso. A Dê citou aqui um monte de sinais e sintomas e vou falar para vocês, gente, uma dica muito legal que eu faço no meu consultório. Eu tenho um artigo que você escreveu para a revista VP em 2003. Então, a gente falava disso antes. Eu ainda brinco com o paciente, gente, olha, é antiga. Por que eu quero que vocês saibam disso? Porque está sendo discutido há muitos anos, não é nada do achado. Eu dava aula de alergia em 94. Exatamente, foi mais ou menos isso. Eu imagino, você é muito pioneira nisso. E aí, eu abro a revista para os pais, gente, e a Dê tem esse livro aqui de hipersensibilidade alimentar, gente, que é um livro incrível para a gente ter lá no consultório. E ele tem aqui dentro várias tabelas que falam de sinais e sintomas, entendeu? Então, às vezes eu mostro ali para o pai, olha, vamos entender juntos? Avalia aqui, olha, desses sintomas todos, o que você identifica? Porque a pessoa precisa se perceber nisso, né? Ela precisa entender e concretizar essa ação. Então, geralmente acontece assim. Então, a hora que eles começam a falar, poxa, pode ser mesmo que eu tenha, faz sentido? Pronto, aí abre uma porta para a gente fazer um cardápio completamente diferente, porque não é fácil tirar os alimentos alergênicos, né, Dê? A gente sabe que realmente eles são os mais presentes no consultório, no cardápio. Até porque as pessoas não têm muita paciência para cozinhar. Então, uns não sabem mesmo, outros não têm paciência. Então, fica muito uma coisa assim que tá ligada com... Ai, doutora, mas aí eu vou ter que cozinhar? Eu falei, então, né? Pois na verdade, comer alimento ultraprocessado, tá? Realmente pôr dentro do organismo as substâncias que mais causam doença, né? Não é à toa, a gente não via isso no tempo da vovó. O pessoal morria na década de 50, morria de tuberculose. Mas você não ouvia falar de uma criança com depressão, de uma criança com diabetes tipo 2, isso não existia. Você não ouvia nem falar de obesidade praticamente naquela época, né? Então é um processo que esse consumo de ultraprocessado facilita a vida. Muito, tá tudo lá bonitinho, super atrativo, com flavorizantes, com glutamato, com coisas que realçam sabor, né? E altera uma embalagem maravilhosa. Linda, com aquele negócio, menina, tudo último, né? Os últimos desenhos, as últimas. E vem aquele processo, né? De atração para a criança, mensagem lúdica, né? E aí aquele processo que quer, né? Sim, olha que absurdo. Eu tinha uma pacientinha de 2 anos que, para ela comer fruta, nós tivemos que colocar dentro de um pacote, porque ela tinha que escutar o barulho. Olha, é um absurdo para a gente começar a incluir no cardápio dela. Então... Aí você começa a ver, é um absurdo o que fazem com essas crianças. Sim. Porque muitas vezes, como acontece às vezes, né? Ah, doutora, ele só come isso. Eu falo, sim. Aí o Murilo às vezes falava assim, e ele tem cartão de crédito? É mais ou menos isso, né? Porque assim, quem comprou isso? Quem fez essa criança aprender a comer só isso? Mas aí você fala assim, então é culpa dos pais. Os pais não têm informação. Os pais não têm informação.
Porque a geração de vocês, a minha geração, ainda era aquela geração que, quando eu nasci, se comia comida. Os aditivos químicos estavam começando a entrar, né? Os ultraprocessados. E era só na festa, e só um pouquinho, e só de vez em quando. Era aquela coisa assim. A geração de vocês é uma geração que nasceu na porcaria. Nasceu onde o normal era só comer ultraprocessado. As crianças, eu lembro da geração, porque você é a geração dos meus filhos. E era uma geração que, assim, meus filhos levavam fruta na escola, eles eram ET. Eles eram ET na escola, entendeu? Era assim, o pai é sócio do SEASA, entendeu? Às vezes teve vezes que o Beto levar fruta, que o pessoal chegava para ele e falava assim, que é isso? Então, se você levava uma fruta um pouquinho diferente, as crianças não sabiam o que era. E aí era muito comum, assim, no começo era aquele negócio, né, credo, ECA, né? Aí depois de um tempo, principalmente quem estava rodeando eles, começavam a levar fruta, né? Então era um processo de inversão. Porque na verdade é isso, foi uma inversão de valores. O que era legal levar? Cheetos, Coca-Cola, bolinho, sei lá das quantas, e daí vai. Quem levava fruta, o pessoal fazia fruta? Né? Que o valor ao pacote, né? Exatamente, né? E aí essa geração, ela não aprendeu o que era o alimento, ela só aprendeu o que era caloria, pezinho, pontinho, vilão, mocinho, engorda, emagrece, mas o que é um alimento, o que ele faz no organismo, e todo esse processo, é uma geração que não aprendeu. Então, a hora que você fala assim, né, e que as crianças, cada geração que passa, você vai vendo... Perdeu contato com a natureza também, né? Perdeu o contato. E você vai vendo o pessoal ficar mais doente, mais doente, mais doente. Aí entra a Organização Mundial da Saúde e fala, já está comprovado que os filhos têm expectativa de vida menor que a dos pais, certo? E aí esse coitado desse pai também está vendido, porque ele não aprendeu isso, ele não sabia disso, o pediatra não orientou, o obstetra não orientou. Aí você fala, e por que o obstetra e o pediatra não orientaram? Porque não aprenderam também, certo? E nós, como nutricionistas, muitas vezes, nem nós na faculdade aprendemos o que é uma nutrição de verdade. Eu só fui aprender porque eu fui estudar sozinha. Fui estudar para tratar meus filhos, senão... Perfeito. Eu vou aproveitar teu gancho. E muito interessante o que a Adê falou. Eu me formei em 2000 e eu aprendi a contar calorias de alimentos. Então, o meu dia tinha que bater 1.200, 1.300 calorias. A gente vivia de regime e dieta, né? Umas coisas bem... Então, eu sabia calorias de tudo. E quando eu fui trabalhar no hospital, eu tinha meia hora de almoço. E sempre, eu sou do mato, sabe? Eu sou do sítio, eu sempre comi no pé. Só que quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu comecei a comer lanche light, porque era fácil de contar calorias, entendeu? Facilitava a minha conta no final do dia. E o que eu fiz? Eu tenho uma predisposição genética enorme na minha família de alergias. Tem todas as doenças autoimunes que você imaginar dentro da minha família. Eu acabei com a minha microbiota comendo tudo isso. E comecei a desencadear todos os sintomas que a Adê falou, desde a alergia, problema gastrointestinal, meu intestino ficou uma bagunça, e problemas emocionais. Então, uma tristeza, do nada, todos esses sintomas. A gota d'água foi o dia que eu fui num evento de queijos e vinhos. Eu namorava o Alex nessa época, queijos e vinhos, e não tinha comido nada, fui com fome. Eu não bebo bebida alcoólica, o que eu comi? Pão e leite. Cheguei em casa, gente, com febre, só que da cintura para baixo. Minha mãe colocava o termômetro na virilha, aquele negócio explodia, colocava no braço, não dava nada. O que ela me deu? Ansiolítico. Pô, é estresse que eu tinha diagnóstico, né, gente? E não era nada disso, gente. Eu tinha tido realmente uma resposta inflamatória muito intensa, porque eu comi justamente aquilo que estava me inflamando há muito tempo. Então, transbordou o potinho, né? Exato. Transbordou o potinho. Foi. Aí explode. Tum. Aí vem os sintomas, né? Aí começa. E a gente não liga o nome da pessoa, né? Não. Aí humanos que consomem aquele negócio. A hora que começa a ver o sintoma até do outro, você acha que é estresse, virose emocional, azar, genético. Aí começa, né?
a conversa E eu passei a comer iogurte zero, né? Zero. Então, é tudo que a indústria vem oferecendo, esse monte de pães, essa variedade toda, esse monte de iogurte, que é soro de leite espessado, né? E muitas das vezes, então, tudo está no dia a dia. E a resposta não é imediata. Esse é o grande problema. Eu imagino o seu susto no primeiro curso, né? Nossa! Eu imagino o susto que você teve no primeiro curso. Olha, quando a gente vai e muda tudo. Eu chorei bem, porque eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, porque era a base do meu cardápio. Era a base, né? E, Odei, a gente pode falar dessa relação de que o alimento alergênico, geralmente, nós estamos falando da hipersensibilidade, né, alimentar, mediada ali pela IgE, ou tem várias denominações hoje, né? Alergia não mediada pela IgG, hipersensibilidade, sensibilidade, que mais? Alergia tardia, né? Hoje se fala de várias formas aí. O problema é que, na verdade, geralmente é um alimento que a gente consome com frequência. A Denise me ensinou de uma forma tão fácil de ensinar para os pais, gente, que é essa história do copo, né? A produção histamínica, ela é mínima numa alergia tardia, ela é pequena, né? Não é como a imediata, que aquilo ali transborda em 8 horas, né? Só que você vai somando, né? É uma somatização. Quanto mais você come alimento, mais você produz. É por isso que eu ligo o nome à pessoa, né? Porque Exato. Quando você tem alergia mediada por IgE, ela leva um tempo para sensibilizar, que você não percebe. Mas quando sensibiliza, até o cheiro desencadeia sintoma, né? Agora, na hipersensibilidade tardia, não. Quando você come uma proteína mal digerida, tenta eliminar, não conseguiu, vai combater, nesse processo, as substâncias nesse combate, elas são liberadas em quantidade pequena. Não dão sintoma imediato, e a histamina em quantidade pequena ainda é relaxante cerebral. Adoro! Então é muito comum isso estar ligado ao prazer e não à encrenca. Eu adoro esse alimento. Quando eu como, eu me sinto bem, eu não me sinto mal. Eu vou parar de comer por quê? Ainda ele é facinho, ó. Rapidinho de eu comprar, não preciso nem pensar, né? E tá ali, ainda é gostoso. Ok, o que vai acontecer? Eu falo, aí você pensa no copinho aqui, ele começa a se acumular. Vai acumulando essa substância. Mas o organismo vai tentando combater. E aí, essas substâncias vai depender do grau de defesa de cada um, de tolerância imunológica, de defesa, que vai fazer com que esse potinho transborde ou não. Mas quando transborda, vem um sintoma atrás do outro. E aí é por que o pessoal não liga o nome à pessoa? Faz meses ou anos que eu como esse alimento, e daqui é maravilhoso, que eu adoro. E muitas vezes tem opioides, né? Você pega o leite, tem a caseína, que tem a casomorfina, você pega o glúten, gluteomorfina, o grupo da laranja tem aminas biogênicas, que também geram muitas vezes desses processos, ou mesmo outro alimento alergênico, mas que gera inicialmente a liberação de histamina, que é relaxante cerebral. Então, é comum o alimento que causa essa hipersensibilidade ser de predileção. É extremamente comum. Peguei caso hoje de paciente com enxaqueca, com distúrbio gastroesofágico, eu não posso ficar sem meu limãozinho. Eu ficaria um copinho de limão em jejum de manhã, eu não posso ficar sem meu limãozinho. Ok, meu amor? Só se você quiser parar, nós vamos tirar esse limão. Porque se continuar com o limão, vai continuar com enxaqueca, vai continuar com transtorno gastroesofágico, vai continuar com fungo no intestino. Porque, além de tudo, é alimento de fungo. Mas eu adoro, né? Então, é aquele negócio que é comum esse alimento. Os cítricos, né, Dê? A laranja, limão, mexerica, pocã. Então, é cítrico, não é ácido. O pessoal confunde cítrico com ácido. Abacaxi, kiwi, maracujá, não é cítrico, é ácido. Mas se você pegar a laranja lima, não é ácida, mas é cítrica. Então, o problema é o cítrico. E esses cítricos, eles têm aminas biogênicas, como sinefrina, loxopamina e histamina, que são excitatórios de célula nervosa. Eles têm salicilatos, que pode ser causa de distúrbio gastroesofágico, né? Eles têm fenóis e salicilatos que, se você tem distúrbio de detoxificação, isso pode se acumular e alterar o sistema nervoso central. Por isso que é comum para TEA e TDAH, o pessoal fala, evita excesso de fenóis e de salicilatos, porque é comum de causar esses transtornos. Então, e esse alimento é um alimento que fungo ama de paixão, te dá um beijo na testa quando você consome. Né?
Eles adoram. Então, na verdade, esse é o problema para quem tem sensibilidade. Não é todo mundo que vai passar mal com o grupo da laranja, mas é comum dele causar esses sintomas. E quando eu pego, às vezes, paciente com enxaqueca e a gente vai, cistites e tudo mais, e aí você fala, olha, esse shot todo dia de limãozinho para você não tá sendo bem, mas como, né? Porque todo mundo fala tão bem do shot. Então, a gente tem que entender muito isso, gente. A individualidade bioquímica, né? Essa coisa de é bom para todo mundo tem que comer castanha do Pará 3 por dia por causa disso. Então, a gente precisa entender o saúde, alegria e alergia. Né? Uma castanha do Pará todo dia traz saúde, alegria e alergia. É uma beleza. E é a tal história, eu não sou todo mundo. Existe um processo de individualidade, e a gente tem que respeitar a individualidade. É muito comum você ver isso. Todo mundo vai fazer jejum intermitente. Todo mundo vai tomar limãozinho em jejum. E aí você começa a pegar as vítimas das dietas. Né? Exatamente. Está fazendo uma série de 3 lives aqui. E não emagrece. Guilherme Rosa, agora a gente vai fazer com a Renata Kitad, né? E com a Lenita, sobre esses processos de distúrbios alimentares, né? Que estão sendo causados por esses modismos. E é isso, ou é modismo ou é generalização. Então, são coisas que levam as pessoas a ficar doentes, porque as pessoas não são iguais. É isso que normalmente acaba não tendo esse entendimento, né, desse processo. Perfeito, é isso. A gente vai, como profissionais, a gente começa a ligar muito sinais e sintomas, né, Dê? O pessoal está perguntando, mas então não pode tomar o limão em jejum? Nem todo mundo vai poder fazer isso não vai ser legal, né? Você tem que estar... Quer ver sintomas bem simples para o pessoal se ligar? Aqui, ó, pessoas que têm com frequência rinite, sinusite, dermatite, labirintite, enxaqueca e dor de cabeça, distúrbio gastroesofágico, infecção urinária de repetição, candidíase. Tá? E eczema. Esses são os casos que tem que tomar cuidado com o grupo da laranja. Tá? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim, então, olha, vamos falar os top de alergia. Então, nós estamos falando de sensibilidades aqui, né? Não estamos falando, para que o pessoal que está entrando agora, não estamos falando de IgE, gente, nós estamos falando de sensibilidades alimentares, né? Fala os campeões de alergias tardias. Fácil, né? Porque alimentos com proteína de difícil digestão ou de não digestão e altamente consumidos. Lembra? Precisa encher o potinho. Então, precisa ser de difícil digestão e ser altamente consumido. O que a gente tem campeoníssimo? Laticínios, né? E a gente precisa 10 litros de leite para fazer um de queijo ou de iogurte, certo? Então, lácteos leite e derivados, tá, gente? Então, isso tudo é importante. Famigerado whey, né? E aí vai por aí, as causas de processo inflamatório. Aí entra leite e derivados, glúten, mas principalmente glúten do trigo moderno, que foi modificado, né, na década de 70. A soja, que não é coagulada ou fermentada, então é proteína que é de muito difícil de digestão, e que pode ser, se for coagulada ou fermentada, melhora a digestibilidade, coisa que não acontece com o leite de vaca, né? Mas com a soja melhora. Amendoim, que é altamente alérgico, e agora é fit, né? Então, dá-lhe amendoim para tudo que é coisa. Pasta de amendoim para tudo quanto é lado. Agora você vai começar a pegar gente com problema amendoim, porque está começando a ser autoconsumido. Então, é difícil de digestão e autoconsumido. Ok. Perfeito. Aí, esses costumam ser os principais. Aí, é muito comum, infelizmente, a gente vê o pessoal com hipersensibilidade aos cítricos, é comum ao milho, é comum às oleaginosas, tá? Por isso que eu brinco, que eu falo que das oleaginosas, a castanha do Pará é a de maior potencial, né, imunogênico. Ok. Por isso entra aquela história que a gente... Quanto paciente que chega assim pra mim? Ai, doutor, eu como 2, 3 castanhas do Pará todo dia. E tá acabado, né? Eu falo, pois é, né? É aquela história. Se você comer castanha do Pará todo dia, traz saúde, alegria e alergia. É isso mesmo. Aí vem o processo de hipersensibilidade e fungo, e um monte de coisa que pode causar. Então, e não é não consumir,
muitas vezes, é variar entre elas, evitar a monotonia. E a hora que você fala que a gente tira esses principais alimentos alergênicos, né? E que o pessoal fala, menina, e eu vou comer o quê? Né? O que você vai comer? Comida. Vamos comer comida. Né? A natureza é muito boazinha, ela dá muita coisa pra gente, é a gente que limita. Certo? Na hora que você começa com o grupo do arroz, do feijão, das proteínas, dos legumes, das verduras, das frutas... Mas, Dê, as pessoas estão com medo de comer arroz. Tanta coisa para comer. Estão com medo de comer carboidrato. Nós estamos carbofóbicos, né? Mas vou comer mandioca, vou comer mandioquinha, vou comer batata doce, arroz, porque nós estamos Só para quem quer ter saúde, né? Essa coisa, né? Eu falo muito que o pessoal se preocupa com low carb, com zero carb, e eles deviam se preocupar com o safe carb. Ou seja, eu tenho que comer um carboidrato que seja seguro, que não inflama, na quantidade certa, na hora certa, em equilíbrio com os outros nutrientes. É assim que o organismo funciona. O organismo é uma comunhão de reações. Então eu preciso do equilíbrio dos reagentes. Não adianta tirar carboidrato que você vai interferir em reação química e vai desviar o uso, vai desviar a rota metabólica e vai começar a ter um problema atrás do outro. Então, infelizmente, existe esse processo hoje em dia que está levando as pessoas... Eu falo que o que eu mais atendo hoje é vítima de dieta. É as pessoas que chegam vítima de dieta cetogênica, vítima de dieta de jejum intermitente, vítima de dieta sem carboidrato, tá? E começa a ter um problema atrás do outro, porque as pessoas acham que o simples não é legal. Eu cheguei a ouvir hoje, dessa semana, do adolescente falar esse tipo de coisa. E você quer que eu coma arroz, feijão? Quero. Arroz, feijão, carinha, legume, verdura e fruta. É isso aí. Comida, tá? E aí você vai ver como funciona o negócio dele, tá? Que é comer comida. Então, infelizmente, a gente vê que existe uma inversão de valores, uma inversão de conhecimento também, de entendimento do processo, não é? Exatamente. E por isso nós estamos vendo cada vez mais pessoas alérgicas, sobrepeso e tudo mais, né, Dê? Nós estamos enfrentando ali dentro de consultório essa questão da pandemia. Muitas alterações neurocomportamentais, né? Muitas. Então, nós estamos aqui com já 45 minutos de live. Então, só para a gente entender aqui, olha, nós estamos falando, gente, dos principais alimentos. E, Dê, eu queria que geram essas sensibilidades. Eu queria saber de você, por exemplo, a questão do ovo. Nós estamos vendo o ovo entrando muito no cardápio, principalmente os cardápios low carb, vários ovos aos dias aí, né? Eu queria saber de você, o que você acha nesse sentido, se você pega muito no consultório pacientes com sensibilidade ao ovo, se é comum isso para você lá. Sim, eu acho que tem sido comum. Mas eu percebo assim, o ovo ele é mais comum de dar alergia mediada por IgE em crianças até 5 anos, né? E a hipersensibilidade tardia, em algumas situações, sim. Mas a gente vê muito exame que faz perfil de IgG, de alimentos, e esses exames é comum deles irem com o ovo positivo e o sintoma não bate. O sintoma não bate, tá? Normalmente, sensibilidade ao ovo é problema pulmonar, hematológico. Bronquite, né? Bronquite e dermatite é bem comum com o ovo. Bem comum. E a gente vê que não bate. Então, eu fico em dúvida se é alguma coisa com reagente, alguma coisa ali. Então, eu avalio mais pela clínica do que pelo exame. Né? Uma coisa muito importante é cruzar isso. Se não é a base do cardápio da pessoa o ovo, opa, pera lá, esse talvez não seja o principal agressor, né? Então, essa anamnese bem feita, ela é muito importante para você fechar e cruzar. O exame não traz um resultado falso e positivo, né, Dê? Verdadeiro. Eu vou dar um curso esse fim de semana agora, dia 27 e 28, eu vou dar um curso de extensão, de alergia, hipersensibilidade e intolerância, porque acabou que o pessoal foi o curso mais pedido, então eu vou dar esse curso. E aí algumas pessoas me falaram assim, a gente pode levar caso clínico para discutir? Eu falei, vamos fazer uma coisa, eu vou levar o caso clínico. Por quê? Porque eu quero trabalhar a anamnese. Perfeito. O que é mais importante é saber fazer uma anamnese,
é identificar os processos, para aí você entender o que está acontecendo. Porque se você não tem uma anamnese bem feita, você acaba partindo para um processo errado, você não consegue trabalhar a clínica como deveria. E é comum eu receber assim, ai doutora, o exame saiu isso, e a pessoa tem isso, o que eu faço? Eu falo, não sei. Eu preciso entender toda a história da pessoa, todo esse processo, porque ainda, sim, querida, o curso ainda tem vaga, a gente está fazendo as inscrições, que vai até quando? Até sexta-feira, né? Entrar no meu site. Façam, gente, então, vai ser muito rico. Eu falo, não adianta, a gente precisa de ter, é o que você falou, os exames de perfil IgG que o pessoal faz, não são exames diagnósticos. Eles são exames marcadores, porque pode dar falso negativo, pode dar falso positivo. Então, eu tenho que cruzar o quê? Com a clínica. E quando que você consegue entender isso? A hora que você entende a pessoa. Quando você entende o organismo da pessoa, todos os processos que ela teve, todos os processos que ela tem, o histórico de medicamentos, o histórico de suplementos, o histórico familiar, né? A partir daí, você consegue cruzar a clínica com o exame, tá? Então, e as aí pessoas acham que é tirar, né? Fez o exame, tira o alimento e pronto. Claro que não, tem que corrigir todo o sistema. Só que aí não dá certo, aí você ouve assim, é charlatanismo. Não tem evidência científica. Exatamente porque o pessoal não sabe interpretar o exame. E aí não sabe interpretar, não sabe cruzar com a clínica, ele não é um exame diagnóstico. Então não dá para considerar um exame diagnóstico. Só que medicina baseada em evidência, ela só trabalha com exame diagnóstico, seja bioquímico, seja de imagem. Então nunca vai bater com essa medicina baseada em evidência, porque a gente não tem isso na sensibilidade tardia. Né? E uma coisa muito importante para a gente falar aqui para o pessoal nessa anamnese, né, de investigar desde a fase intrauterina, né? A gente fala daquela questão da formação da microbiota intestinal, a janela de oportunidade, a formação desse sistema imunológico. Então, quando você começa a entender que lá atrás já houve falha, que essa mãe já tem um monte de características de alergias, processo inflamatório, no que na gestação ela teve um intestino muito preso, ou até possibilidades de fungos existentes ali. Então, quando você começa a levantar tudo isso, tomou muito antibiótico nos primeiros anos de vida. Então, você fez amamentação de primeira hora, não fez amamentação de primeira hora, entrou com fórmula infantil antes dos 6 meses de idade. Na verdade, leite de vaca não é para entrar nem antes de preferência do 2º ano de vida, né? E depois do 2º ano de vida, também não. Então, assim, o que acontece? É aquele processo que, na verdade, não deveria, né, ser colocado para a criança. Máximo, se não tiver por onde correr e não conseguir restabelecer uma amamentação, né, trabalhar com 100% hidrolisado para evitar o processo inflamatório da criança, né? Pelo menos nesse período inicial, né, até a criança conseguir comer de tudo, né? Aí vai. Você falou, quando a gente pega a criança no consultório, você consegue fazer esse levantamento. Mas quando você já pega o adulto, nem sempre, né? Então, mas quando a gente atende, você atende muito criança, eu atendo muito criança. Então, quando a gente atende muito criança, é importante entender como é que foi a gestação, foi tudo legal, teve alguma alteração, fez algum equilíbrio alimentar, tomou um suplemento legal, tá? E aí vem. Eu tenho pego criança, olha que loucura, gente, que vem com colesterol alto. Você fala assim, poxa, mas não tem um perfil, não tem uma obesidade. A mãe fala, poxa, o cardápio do filho não é baseado em simplesmente o consumo excessivo de colesterol. E você começa a não entender. Mas quando eu pego a criança, aí eu vejo que ela é extremamente alérgica, que a base do cardápio dela são esses alimentos. E você fala, poxa, será que existe uma ligação de tudo isso? E quando a gente melhora os fatores alergênicos, esse colesterol baixa. Eu tinha colesterol alto. E o médico falou pra mim, viu, isso é genético, pra sempre você vai precisar tomar remédio. Eu nunca coloquei um remédio. É a alegria da indústria farmacêutica. Tratei minha alergia, gente, baixou o processo inflamatório, melhorou
muito. Você pega as expressões, né? O corpo conversando com a gente, né? A face expressa muito essa questão das alergias, né? Aquela criancinha que chega bochechudinha no consultório, aquela bochechinha vermelha, de carinha de inchaço, né? Quando eu tirei o alimento, gente, eu afinei muito. Mas tava toda demasiada ali. Mas o gozado é aquela bochecha vermelhinha que o pessoal olha e fala, que saúde! A gente fala que alérgico, né? Então é clássico de vitamina, né? Bem clássico de vitamina. Sabe que aqui eu tenho muitas gestantes que você pega depois naquele... já o bebê vai fazer introdução alimentar e a gente começa a conhecer esse histórico e muitas mães falam pra mim, né, que a criança, você já vê que a parte intrauterina aí, a gestação não foi legal, né? Mas que a criança teve crise de hipoglicemia ao nascer e que aí uma das técnicas é entrar com fórmula, né? E a mãe ali vazando de leite, e aí tira o peito e entra com fórmula. Isso está sendo Qual muito a comum. Justificativa? Me dá uma justificativa para isso. Mas não é protocolo dentro dos hospitais. Protocolo Isso. foi estabelecido provavelmente pela indústria alimentícia. Ai, gente, e aí você começa... Não existe nada mais perfeito que o leite materno. Quando você estuda o leite materno, você fala, Deus existe. Entendeu? Porque é inacreditável o que é um leite materno. E aí você achar que você vai dando um leite da vaca para uma criança, que nem o bezerro aceita depois que desmama, você vai ter um melhor resultado do que trabalhar com leite materno, específico para criança. A natureza fez aquele leite específico para criança. Da onde tiraram essa ideia? É um processo bem relacionado com esse processo da indústria alimentícia. Você não tenha dúvida disso. Não dá para ser diferente disso. Por isso que a gente tem que estar presente em todas essas determinações, né? A gente tem que entender e levar e falar, olha, não é esse o melhor protocolo, talvez, né? Quem sabe juntas e unidas nós somos mais fortes e a gente consegue virar algumas, infelizmente, consensos aí que a gente fala, né? Aí a criança acaba desmamando depois e a mãe vazando de leite. Gente, você vê que são consensos que não foram estabelecidos com algum nutricionista especialista na área. Nunca. Nunca tem um profissional especializado em nutrição para falar de consenso de nutrição. Então, né? Porque você fala de alergia alimentar, você precisa de ter um entendimento do que é isso, né? Então, com certeza, aí a gente vê que começa a entrar nesse processo de desequilíbrio, né? Aí vira a tempestade perfeita que você falou, né? Aí a gente começa a ver a criança desenvolvendo rinite, otite, e aí tomando antibiótico, detonando a microbiota intestinal, alterando permeabilidade. Os alimentos começam a agredir, aí quando você começa a ver alergia ali brotando facilmente e a parte cognitiva sendo afetada. E o problema de que muitas crianças estão sendo tratadas com antialérgico anos e anos. E não fazem ideia a consequência que tudo isso causa, porque não é só a pele que está sendo afetada, a pele você está vendo, né? O problema são essas microinflamações que vai detonando, né? E sabe o que eu acho, Karina? Essas discussões que a gente trouxe hoje, né, e que eu acho que a gente tem que fazer muito ainda, várias, né, nós vamos trocar, depois você vai fazer uma live comigo, e a gente vai ter que falar muito sobre tudo isso, porque todos os nutricionistas que estão aqui acompanhando a gente, profissional de saúde, só para a gente ter uma ideia do quanto a gente ainda vai precisar trabalhar e quantas pessoas estão precisando de ajuda, né? A gente não conseguiu aqui responder as perguntas, né, Karina? Mas estou à disposição. Quem, né, precisar, qualquer coisa, entre em contato comigo. Mas eu falo que o tempo é muito curto, né? A gente acaba não conseguindo. Parece que não, né? Só uma hora. Mas passa muito depressa, né? Passa muito depressa. Eu gostaria realmente de agradecer a todos que participaram aqui. Uma coisa que eu ouvi da Denise, e eu acho que isso é muito bacana para a gente levar esse entendimento, né? Porque nós estamos falando, gente, de um tema polêmico, infelizmente muito presente dentro de consultório, a gente vê isso no dia a dia. Muitos pacientes começaram a indicar
né? Porque, olha, fulano já procurou tudo, então você começa a atender mais esse tipo de caso, porque as pessoas não conseguem resolver e a criança está sofrendo com isso. E a gente sabe quanto isso é desafiador dentro de consultório. Mas uma coisa muito legal da gente entender, que é de falar assim, ó, 5% é o que você fala e 95% é como você fala. Então, você envolver o paciente numa consulta, mostrando para os pais, desenhando, mostrando livros. Eu uso muito esses recursos lúdicos. Quando eu quero trabalhar com as crianças, eu uso muito microbiota infantil para falar de alergia e mostro para as crianças que esses alimentos alergênicos estão prejudicando o equilíbrio de bactérias. As bactérias ruins estão crescendo. Então, quando ela entende, né, e a consequência disso são os sintomas que ela veio buscar, poxa, é tão mais gostoso de montar depois um plano de ação, porque não estamos na imposição. Tudo que a gente internaliza, né? A mudança vem de dentro para fora, isso fica muito mais gostoso. E a criança, gente, internaliza tanto isso, ela passa a sentir tão bem, porque vou falar uma coisa para vocês, gente, só quem tem a sensibilidade à alergia entende. Porque as pessoas falam, mas você não vai comer a pizza? Mas que frescura é essa? E a criança às vezes sai perguntando, tem leite, tem isso, tem aquilo? Aí a mãe fala, mas só um pedacinho, porque ela entendeu e ela tá tão bem. Então, quando ela entende, ela compra a briga com a gente de uma forma muito gostosa. Então, a gente precisa levar essa estratégia de uma forma gostosa também, já que a gente vai... Eu vi uma nutricionista falando alegria alimentar e não alergia, né? Porque quando a criança tira o alimento, ela nasce de novo, né? Mas a gente precisa realmente ter esse conhecimento para fazer essa boa anamnese, para a gente realmente ter esse lado do porquê nós estamos tomando essas ações, porque a gente sabe, nós estudamos e nada é do achado, porque o pessoal está falando que muito é moda, e você fala que é moda baseada em evidência, né? Porque as pessoas realmente melhoram, então eu gosto muito disso, que é um fato, né? E uma coisa muito legal, gente, que eu vejo quando a gente vai fazer essas substituições dos alimentos com criança muito seletiva, e vamos fazer um parênteses aqui, Dê, você faz muito essa relação no teu consultório de alergia e seletividade alimentar? Você percebe essa ligação também? Claro, com certeza. Né? Você tira o alimento, a criança melhora, como ela passa a querer comer, porque ela não estava se sentindo bem comendo, né? Então, eu também vejo muito isso, essa ligação. Mas como trabalhar com essa mudança? Então, gente, vamos ensinar as crianças, vamos ensinar os pais, que às vezes não é numa mudança do leite por um outro substituto que ele vai gostar, às vezes, de imediato. E não por isso vamos desistir. Porque depois de você tentar de 1, 2, 3, 4 formas diferentes, bateu com isso, fez com aquilo... Na 8ª, a criança fala, agora eu gostei. Mas é porque o cérebro se adaptou. Então, eu preciso deixar claro para os pais todas essas estratégias para ele não desistir do tratamento, né? A palavra é persistência. Exatamente. Porque o que nós vamos conseguir de resultado vale muito, né? Bom, gente, nós vamos fazer um resumo aqui para vocês dessa live. A gente tem feito... de todas as lives, porque acho que isso tem que ser guardado de tão importante que é. Então, quem depois tiver o interesse, nós vamos estar disponibilizando isso, tá? Esses nossos resumos aqui. Dê, eu queria passar horas aqui falando com você, imagino que você deve estar exausta aí de tanto que a gente o dia já foi longo demais, né? Obrigada pelo carinho, pela atenção, viu? Conte comigo aí pro que você precisar. Quero agradecer a todos que participaram e pedir desculpa, gente, porque eu falei que a gente ia responder aqui no final, né? Mas eu acho que eu fui lendo as perguntas e a gente foi falando bastante aqui no meio sobre as perguntas. Minha filha tá mandando um beijo, viu? Outro para essa gata. Tainá, né? E agradecendo os livros. E outro para todo mundo que acompanhou a gente até agora, tá? Super obrigada. Muito bom falar com você. E até a próxima. Até, obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, Fiquem tchau com Deus. todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.